um dos heróis mais peculiares e trágicos da Era de Prata dos quadrinhos, com uma aparência e poderes únicos ligados aos elementos químicos. Conhecido também como o Homem Elemental, esse é o Metamorfo. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Rex Mason, o Metamorfo, surgiu pela primeira vez na revista The Brave and the Bold número 57, criado por Bob Haney e Ramona Fradon no ano de 1965. Rex Mason era um aventureiro e soldado contratado do bilionário Simon Stagg, dono de um império industrial e químico. Rex era destemido, com uma vida cheia de viagens perigosas, busca por tesouros e explorações ao redor do mundo. E ele fazia todo tipo de serviço para o seu chefe. Mas a sua ligação com Stagg não se limitava ao trabalho, porque Rex era apaixonado por Saphira Stagg, a filha do chefe. O problema começou quando Simon Stagg descobriu isso. E enciumado, vendo Rex como uma ameaça ao seu controle sobre ela, Stagg planejou o destino de Rex. Durante uma expedição no Egito, em busca de um raro artefato conhecido como o Orbe de Ra, Simon tramou para que o seu fiel e monstruoso capanga, Java, traísse Rex. Java jogou Rex para dentro de uma câmara antiga, onde estava o Meteoro de Ra, uma pedra lendária com propriedades desconhecidas. O contato com o meteoro alterou para sempre a biologia de Rex Mason. O seu corpo foi transformado numa forma estranha, de múltiplas cores e aparência grotesca. Mas isso veio com incríveis poderes, porque Rex se tornou capaz de transformar partes ou todo o seu corpo em qualquer elemento químico encontrado na natureza, como oxigênio, carbono, ferro, cálcio e por aí vai. E com isso, ele conseguia assumir formas com propriedades distintas, como se tornar gás, metal ou pedra. Essa capacidade lhe rendeu o título de Homem Elemental. O grande problema é que, depois da transformação, Rex descobriu que não podia mais voltar ao seu estado humano normal, e isso o deixou traumatizado. Tanto que, por mais que Saphira continuasse amando Rex, ele via sua condição como uma maldição e passou não a lutar contra criminosos e ameaças, mas a lutar em busca de uma cura. Inclusive, o Metamorfo foi em busca de ajuda para sua condição com a Liga da Justiça em 1966, mas os heróis não conseguiram reverter o seu estado. Mesmo assim, impressionados com as suas capacidades, foi oferecido ao Metamorfo que se tornasse membro da Liga. Mas ele recusou a oferta, porque o seu foco não era combate ao crime, era a busca por uma cura. O personagem ganhou uma revista solo que durou até 1968, onde desenvolvia mais esse lado de herói relutante. Alguém que usava os seus poderes pro bem, apesar do sofrimento que a sua nova forma lhe causava. E a grande maioria das ameaças vinham de Simon Stagg, que era uma espécie de inimigo e aliado ao mesmo tempo. Inclusive, uma das grandes ameaças ao Metamorfo é o Orbe de Ra, porque o Orbe era feito com o mesmo meteoro que deu os poderes para Rex Mason, e essa era sua fraqueza. Mesmo não fazendo parte da Liga da Justiça, o Metamorfo ajudou os heróis da equipe em vários momentos, e o principal deles aconteceu em 1983, quando ele ajudou o Batman num resgate a Lucius Fox, numa missão meio clandestina, já que era em outro país, na nação fictícia de Markovia. E durante essa missão, o Batman acaba reunindo uma equipe de vigilantes que estão à margem das grandes figuras heróicas. Heróis como Raio Negro, Katana, Halo, Geoforça e o Metamorfo. E esse grupo foi batizado como Renegados. Com a grande reformulação da DC a partir da Crise nas Infinitas Terras de 1985, a origem do Metamorfo não mudou muita coisa. A maior mudança é que a profissão de Rex Mason era arqueólogo mesmo. E por isso ele foi enviado por Simon Stagg atrás do Orbe de Ra. Mas todo o resto continua igual.
E com relação aos renegados, o personagem continuou na equipe nessa nova fase, onde o Batman já não era mais integrante do grupo. Assim, sendo uma certa voz de experiência, o Metamorfo se tornou um dos pilares do grupo. Isso durou até mais ou menos 1988, porque em 1989 o Metamorfo fez parte da Liga da Justiça da Europa. Agora, como um herói veterano e respeitado, ele era a força bruta da equipe, ao mesmo tempo que continuava lutando contra sua própria condição. Inclusive, a sua relação com Saphira Stagg continuava como pano de fundo para o personagem, sendo um ponto de conflito pessoal, já que ele continuava dividido entre o dever heróico e a sua busca por uma vida normal. Inclusive, a sua vida pessoal ganha um novo rumo em 1990, quando nasce o filho de Rex Mason com Saphira Stagg, o pequeno Joey Mason, que basicamente herdou todos os poderes do pai. Mas quando o pequeno Joey foi exposto ao mesmo meteoro que deu os poderes a Rex, pro garoto ele causou um efeito reverso e retirou a sua condição, transformando Joey numa criança normal. Em 1984, o Metamorfo morreu pela primeira vez, depois de vários ataques com o Orbe de Ra, pelas mãos de Simon Stagg. Mas ele voltou à vida imediatamente, porque os renegados o colocaram mais uma vez em contato com o meteoro que lhe deu os poderes. Em 1987, durante o crossover Millennium, o Metamorfo foi controlado e acabou morrendo no meio dos confrontos. E 2 anos depois, ele voltou à vida graças à explosão da bomba genética durante a saga Invasão. Em 1997, o satélite da Liga da Justiça foi atacado e o Metamorfo foi pego na explosão enquanto tentava salvar os seus companheiros. E assim, ele morreu pela terceira vez. Mas sem muita explicação, ele voltou fazendo parte da Patrulha do Destino em 2002. Essas mortes e ressurreições do personagem acontecem porque o Metamorfo é virtualmente imortal. Como seu corpo é feito de puros elementos instáveis e mutáveis, eles não se destroem. Mesmo ele se desintegrando e se dispersando, por exemplo, aos poucos os materiais se recompõem, trazendo o Metamorfo de volta à vida. Quando a DC fez o seu novo reboot com os Novos 52, o Metamorfo não teve um grande destaque no início dessa nova fase, mas a sua origem é a mesma. A grande diferença é que nessa versão o seu filho Joey não existe. O maior destaque do personagem aconteceu em 2018, quando Simon Stagg tentou usar o seu corpo para criar metal enésimo, o que causou uma abertura do multiverso sombrio. Foi nesse momento que o Metamorfo se reúne no multiverso sombrio com o Senhor Incrível, Etéria e Homem Borracha. E, sem opção, os 4 se unem numa nova equipe para voltar para casa, numa equipe batizada de Os Incríveis, ou The Terrifics. Um quadrinho que durou 30 edições de 2018 até 2020. E atualmente, em 2025, o personagem vem recebendo novas histórias que retomam elementos clássicos, como mais participação de Saphira Stagg, Simon Stagg e Java, e referências à sua origem com o Orbe e o Meteoro de Ra. Assim, aos poucos, os quadrinhos atuais vão dando mais foco no personagem, num tom de ação, humor e uma trama digna da Era de Prata das HQs. Fora dos quadrinhos, o Metamorfo já surgiu em animações como, por exemplo, Liga da Justiça, The Brave and the Bold e Justiça Jovem. Nos jogos, ele já apareceu em DC Universe Online. E em live action, o Metamorfo nunca apareceu, até agora. Porque Rex Mason está surgindo atualmente no DCU, aparecendo no filme Superman de 2025. O Metamorfo tem uma fisiologia única. Pode se transformar em qualquer elemento existente. Com isso, pode transformar o seu corpo em metais super fortes ou resistentes, ou gases super voláteis para voo e intangibilidade. Ele pode alterar o seu tamanho e densidade. Ou seja, ele é uma tabela periódica viva. Existem outros personagens que possuem um poder parecido, como é o caso de Urania Blackwell, a garota elemental. Ela aceitou se submeter a experimentos para conseguir os poderes do Metamorfo. Os seus poderes vêm de Amon-Ra, o deus do sol egípcio. Inclusive Urania se arrependeu dos poderes um tempo depois e pediu para a morte levá-la,
durante as histórias de Sandman. Isso no pós-crise, porque a sua versão pós-Novos 52 continua nativa atualmente. Assim como Emily Sang, a Mulher Elemental, que foi vítima de um suposto acidente orquestrado pela agência Shade. De qualquer forma, nenhuma delas tem relação direta com Rex Mason. O Metamorfo é um personagem inusitado, com uma aparência icônica e habilidades de transmutação química que criam oportunidades para histórias cheias de ação e ficção científica, misturando até mesmo mitologia egípcia. Ele aprendeu a conviver com a sua condição, mesmo não querendo, o que o torna um personagem trágico. Mas mesmo assim, ele continua com histórias trazendo um bom humor e no fim do dia, sempre disposto a ser um super-herói. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Metamorfo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.